Falar de Brasília é buscar nas marcas de sua construção a contribuição dada por todos os brasileiros que participaram da história da fundação dessa cidade. Brasília, com suas ruas, quadras e monumentos planejados, é orgulho não só para os moradores atuais, mas também para muitos que estavam ao seu redor, ouvindo de longe todo o rebuliço que essa história criava. Havia no interior do Brasil uma região de planaltos com uma vegetação de cerrado que demarcava o centro do país, e ali, entre a disputa de mineiros e goianos, foi demarcado os limites do distrito. Naquela época, este lugar já tinha sua gente, sua cultura, ora grandes fazendeiros que viviam da pecuária e da agricultura, ora pequenos produtores. Não se pode negar que muitas dessas pessoas não tinham noção da dimensão que seria a construção da nova capital e viveram paralelas a esse emaranhado de acontecimentos que foram se cruzando e entrelaçando essa história. Olha, o meu marido, ele não acha ele não pensa assim como eu penso. Ele pensa o contrário, porque ele tinha uma fazendinha, né, os pais dele, e então quando veio a capital para cá, o Distrito Federal, eles foi desapropriado. Então ele não acha que foi legal, ele acha que se não tivesse a capital, ele podia ainda estar nas terras que ele tinha, né? É isso que ele acha, mas... Melhorou muito. O hospital melhorou demais, né, que de primeiro não tinha. Tudo tem uma de coisa de benefício, melhorou. No outro tempo mais atrás, os pais pagavam um professor particular, né? Então era mais difícil, né? Hoje a gente agradece muito, como eu estava falando, que eu agradeço muito a Deus, que meus filhos, como disse o outro, aprendeu tudo aqui, né? Nesse colégio. Então tem umas partes que foi boa, né? Melhorou muito o transporte. É que eu falo, só o ponto que eu acho que foi mais ruim para nós, foi só esse ponto de nós ser desapropriados, né? Porque se não vem a capital uma comparação, todo mundo está nas suas residências antigas, né? Quer dizer que ia acabando os velhos, ia ficando os novos, né? Como diz outra geração, sempre mantinha naquele local, né? Mas quando tem umas coisas que a gente estranha, o jeito que nós foi criado, né? A gente estranha o sistema de hoje. Sabe que eu falei para a senhora que eu conheci para a Altina, aqui Tamanducareru, então era uma coisa fraca, né? Nem, como diz o outro, nem conforto não tinha. Então já aumentou para a Altina, que foi uma cidade velha que nós aqui, todo mundo, sempre era o lugar que movimentava, era lá, né? Então ela cresceu, como diz o outro, apoio de Brasília, né? Porque se não tem Brasília, às vezes ela era do mesmo tamanho que era, né, antigamente, né? Então tem muita coisa que melhorou. E Brasília? O senhor conhece Brasília? Não, senhora. Praticamente eu não conheço Brasília. E eu conheço em Brasília na Fundação Zabotante, que eu via mais meu pai, né? E foi muito poucas vezes. Agora há pouco mesmo eu fui lá no sindicato, fui mais meu menino, mas praticamente eu não conheço. Como diz o outro, se mandar eu ir em Brasília, você vai em tal lugar, se não for mais uma pessoa que me leva, eu não conheço. Aqueles prédios que o senhor vê lá, o que o senhor acha daquelas construções? É muito bonito, né? É uma coisa muito linda. Brasília tem coisa muito linda, muito importante mesmo. Mas que o senhor nunca pôde chegar perto? Não, senhora. Eu falo para a senhora, eu nunca tive oportunidade de ir num Jolós para ver, nunca fui. Eu nunca cheguei num prédio para me subir nele, nunca entrei num elevador, assim, eu subi nesse elevador, onde eu conhecer. Quando minha vida, que eu vejo toda a vida, foi só batalhar, como diz o outro, na roça, para tratar esses meninos mais novos, esse compadre Pedro, esse mais novo tudo, como diz o outro, foi Deus que criou, mas foi tirado o sustento tudo de meus braços, né, para cuidar. Então a gente não tinha aquele tempo. Na terra que o senhor tinha, e que perdeu devido à capital ter vindo para cá? Foi, porque essa aí foi a desapropriação, né? Porque se não fosse desapropriada,
talvez estava todo mundo no mesmo local, né? Então como dizer, é só o ponto que eu acho que foi ruim aqui para nós, como diz outro, para nós de idade, que é por novo, hoje em dia, como eu estava bom, e eles não conheceu aquele tempo, né? Uhum. Que nós foi criado, naquela fartura que foi criado, a senhora chegava naquela que é uma casa, ali tinha fartura de tudo, todo mundo tinha fartura dentro da casa, né? Não precisava, como diz o outro, estar indo no mercado comprar. E hoje? Hoje, como diz o outro, nós vivemos nos mercados. Né? A construção de Brasília, de quando começou a construção, ela é mais nova do que eu, 5 anos, aí já ouvia falar na construção. Para nós aqui era uma coisa muito importante, assim, ver falar, que a gente não conhecia, né? Aí depois, mais tarde, quem foi conhecer Brasília, para nós é uma coisa muito importante, que a capital aqui na nossa região é muito bom. Veio assim, noticiário pelos rádios, que não existia televisão nem nada, só era pelo rádio mesmo. Sempre a pessoa comunicava, né? Ah, tá construindo Brasília, tá construindo Brasília. Sempre um ia passando para o outro. Porque naquela época que era muito difícil para a gente comunicar. Então, através assim, de passar a saber de um para o outro, assim, que a gente ia sabendo das coisas. Não, a construção de Brasília sempre só trouxe melhora para a gente, que foi melhora, que tudo ficou mais fácil, muito transporte que não tinha. Aí, naquela época, muito difícil o transporte. Brasília é uma capital muito, assim, a planta dela é muito bonita, porque ela é uma cidade, assim, exemplar, muito estruturada, inclusive a igreja catedral muito bonita. Eu nunca tive oportunidade de conhecer ela por dentro, conheço por fora. Eu ainda tenho um sonho de ir lá ainda, qualquer um dia desse. A próxima oportunidade pode ser lá. Para construir Brasília, foi preciso uma multidão. Chegou gente de todos os lados para trabalhar com o coração. Vieram em busca dos sonhos para uma vida melhor ter. Deixaram tudo para trás, sobrando saudade para a gente sofrer. Teve gente que acreditou no sonho do padre, do presidente mineiro. Teve gente que trabalhou dia e noite, o tempo inteiro. De um traço simples, uma ideia arrojada apareceu. E com uma arquitetura moderna, Brasília se ergueu. O Cariru também estava presente nesse marco da história. Aqui tudo era fazenda que já tinha sua memória. Era mistério para uns, mas modernidade para outros. Era Brasília crescendo para muitos e para poucos. Teve gente bem brasileira que o nome aqui deixou. Tem Juscelino, tem Niemeyer, Lúcio Costa, que na história ficou. Dizem que para ficar na história tem que fazer um montão, mas tem gente simples que aparece nesse pedaço de chão. Fica aqui registrado para a cavalgada da cultura. Levem, cavaleiros valentes, nossa história na sua garupa. É uma cidade que aparece. Mas Brasília, para mim, eu não saio daqui nunca, porque aqui é bom demais. Brasília, capital da modernidade, do futuro, do progresso. Eu nunca tive oportunidade de ir num Jolós para ver, nunca fui. Eu nunca cheguei num prédio para me subir nele, nunca entrei num elevador assim, eu subir nesse elevador. Para uns, das mazelas, dos descasos, das disputas, mas não se pode negar Brasília da beleza, de monumentos inconfundíveis de todas as raças, de todas as culturas, que ainda guarda nos seus arredores natureza pura e encantadora, gente que a viu se erguer, gente que tem a mais pura e genuína declaração a lhe fazer. Brasília, para mim, é uma capital que vai ficar na história. Realmente, o progresso a alcançou, de mãos dadas caminhamos. O seu processo de construção é relembrado a cada ano em seu aniversário como um feito moderno, simples e glorioso.